Olá! Novamente a roda girou e saberes foram compartilhados, produzidos, aprendidos, transformados. No girar da roda, o curso de Pedagogia e a TV Univale trazem até você os saberes colocados em circulação nesta edição do programa Roda de Saberes. Na roda de hoje, acolhida pela Escola Estadual Israel Pinheiro, os saberes circularão em torno da temática Proposta Curricular, caminhos possíveis para a sua construção. Venha rodar com a gente, junte seu saber a esses saberes. O tema de hoje da roda é proposta curricular. Então, nós viemos aqui já na escola e fizemos uma conversa, um bate-papo a respeito de currículo. E hoje eu estou querendo, na verdade, mediar um diálogo, né, entre nós a respeito da construção de uma proposta curricular. Então, como que é esse movimento de realização do currículo, de planejamento, né, e realização do currículo na prática? Então, primeiro, eu quero colocar assim, algumas questões, né, até para a gente equilibrar as compreensões a respeito de currículo e para voltar mesmo o nosso pensamento e para estar falando como que, então, que a gente pode estar realizando esse processo dentro do espaço escolar, tá? Então, uma primeira questão e fundamental é a seguinte: quando eu falo em currículo, eu estou falando, na perspectiva que a gente vai adotar aqui, em conhecimento, ok? Então, na gestão, no planejamento e na promoção de conhecimento. Então, como que é isso? É a gente pensar o seguinte: nós temos aqui um conjunto, né, de crianças, de adolescentes, temos os professores, né, o pessoal de gestão e as pessoas que participam da vida escolar, os próprios alunos, os pais e funcionários, né, além do corpo técnico da escola, outros funcionários que dão apoio. Todas essas pessoas têm conhecimentos. Acontece o seguinte, que a escola é uma instituição histórica e que o papel dela é trabalhar com a construção do conhecimento. Apesar que hoje em dia, esse papel, muitas vezes, ele vai para um plano secundário, né? No apagar do fogo, né, do cotidiano, a gente acaba priorizando outros tipos de atendimento, né, em relação aos alunos. Então, um primeiro desafio da construção e da realização de uma proposta curricular é esse. A escola está fazendo todo um movimento para estar, sim, né, auxiliando e apoiando os alunos, as famílias, os funcionários em outras questões, mas tendo assim uma capacidade de articular com uma rede de atendimento, né? Então, por exemplo, com psicólogos, com fisioterapeutas, com instituições de apoio, né, às questões de situação de risco pessoal e social, e retomar e trazer para si novamente o seu papel como mobilizadora e produtora de conhecimento. Então, esse é um primeiro passo, né, que todos nós, eu também já trabalhei, né, no ensino estadual como professora e sei, né, assim, dos desafios. Então, todos nós, a gente tem que ter um pensamento, uma postura e um movimento para sentar força nisso mesmo, para não perder o foco. Então, quer dizer, eu tenho um conjunto de pessoas que trazem conhecimentos diversos. Então, eu tenho que ter uma ferramenta, eu tenho que ter um encontro, né, de vontades e de perspectivas
no sentido de estar trabalhando esses conhecimentos, mas eu também tenho um conjunto de conhecimentos que eu tenho que levar para essas pessoas, que são conhecimentos importantes. São conhecimentos que foram acumulados na história da humanidade durante séculos até milênios. Então aqui na apresentação de vocês, a gente tem uma série, né, de conhecimentos que a gente já tem em vista e que vocês já trabalham com eles no dia a dia, né? Os conhecimentos matemáticos, né? Os conhecimentos da língua, os conhecimentos da área de ciências, biologia, que são chamados de ciências naturais, né? Os conhecimentos da área de ciências sociais, as artes, conjunto de conhecimentos que já são sistematizados. Então, o segundo desafio é como que a gente faz de uma maneira organizada e dentro de um fluxo, de um processo que também, em boa parte, ele já está pré-determinado, né, pela burocracia estatal. Como que a gente faz, então, o encontro e a transformação desse conhecimento que a comunidade escolar traz para se chegar e até se avançar em relação a esse conhecimento sistematizado que a gente traz, né? Então esse é um segundo desafio para a gente pensar. Então a questão da proposta curricular é uma questão que ela tem assim, duas dimensões. Ela tem uma dimensão de gestão e ela tem uma dimensão da prática docente. Qual que é essa dimensão da gestão? A dimensão da gestão é justamente isso. Como que a gente constrói ferramentas, práticas, né, de organização desses saberes, de organização da equipe, né, responsável por estar trabalhando com esses saberes, que para mim é o corpo técnico e docente da escola, as pessoas que estão aqui hoje, né, representadas por vocês. E a gente então estabelece junto à comunidade escolar, mas cada um também no seu âmbito de conhecimento, né? Porque são conhecimentos diferentes e cada um tem que participar desse processo dentro de um âmbito específico, né? Com graus diferentes. E a gente promove o seguinte, o que a gente chama em currículo, né? Que é uma das definições de currículo, de trajetória de construção de conhecimentos. Então, o que é isso? É da gente pensar do menino, da menina que chega aqui com 4 anos de idade, né, que é a idade que vocês estão recebendo, né, essas pessoas, 5 anos, 6, né, lá no introdutório, e aí pensar que esse menino é um ser humano, que ele tem um processo de desenvolvimento físico, mental, psíquico, emocional, que ele tem um contexto familiar, e que quando ele chega aqui o primeiro dia de escola, que ele tem que encontrar, mesmo sem saber, um processo semi-estabelecido, um trajeto, um percurso. Então, como que seria esse percurso? No introdutório, um mapeamento, né? E para isso a gente tem que ter ferramentas. Quem que é esse menino? Como que ele pensa? Quem que é a família dele? Como que ela pensa? Que linguagem que ele utiliza? Aí esse menino, ele vai passar um ano aqui com a gente. Nesse um ano, ele se modifica. Na interação conosco, que é apesar da gente também, porque ele fica 4 horas na escola e ele fica 20 horas em outros contextos, em que ele também produz conhecimento, né? Nesse um ano, ele modifica. O físico dele modifica, o emocional, o psíquico, ok. Com 7 anos, ele vai encontrar um outro conjunto, né, de conhecimento de inter-relações. Com 8 anos, com 9 e assim vai, né? Até ele chegar lá nos 16, 17 anos, lá no ensino médio. A proposta curricular, então, é isso. É a gente, assim, tá fazendo um planejamento, né? Como que a gente vai lidar com a questão do conhecimento, que objetivos que a gente tem nesse processo de formação, que metodologia geral, ou seja, né? Que manejo que a gente vai fazer na relação, né, com esses alunos, que metodologias específicas, aí no âmbito de cada área, mas também no âmbito de cada grupo, né, de áreas, porque o professor de anos iniciais, ele trabalha em grupo, né, de áreas de conhecimento. E o que a gente vai apresentar para essa família em termos de um planejamento em torno do conhecimento que esse menino, né, vai se aproximar, né, e vai dar continuidade. Quando a gente pega os PCNs, a gente vê assim. Então, por exemplo, ontem, né, a gente estava
iniciando um trabalho com os PCNs de ciências, dos anos iniciais, primeiro e segundo ciclo. Aí no início do segundo ciclo, lá do texto, fala assim, nessa fase, o menino, ele já tomou contato, né, com algumas noções, com alguns processos dentro das ciências. Aí na hora eu pensei assim, bom, isso se ele tomou contato no primeiro ciclo, porque se ele não tomou contato, eu não consigo dar esse prosseguimento. O planejamento curricular é um planejamento de como que esse menino vai prosseguir. Então, ele exige, assim, mesmo uma linha de trabalho entre os professores, né? Por final dessa minha fala inicial, né? Também não estou querendo monopolizar a fala, alguns desafios para a gente pensar e fazer a roda girar. Que é o seguinte, como que a gestão, que desafios que a gestão tem, então, né? De estar instituindo esse processo, de que ela tem que pensar, o que ela tem que mobilizar. Quando eu falo gestão, eu estou incluindo, claro, uma liderança de direção, vice-direção, do corpo de especialistas, mas também dos professores. Porque sem os professores, né, a direção como liderança não consegue estabelecer processos. E os professores? Então, os desafios também são grandes, né? Porque, por exemplo, aí tem a professora de Química, que, vou dar um exemplo fictício, não sei se é o caso, né? E ela tem 10 horas aula de Química na Escola Israel Pinheiro. E aí, ninguém sobrevive com um salário de 10 horas aula. Tem que complementar a sua carga horária, não sei em quantas escolas, pelo menos mais 3, né? Qual que é o tempo que essa professora tem, né? E a condição também, até física, né? De estar inserida dentro desse processo de planejamento curricular. Como que a gestão articula esses tempos diferentes que os professores têm de dedicação para a escola. Então isso exige realmente dos professores muita dedicação. E da direção, bom senso, né? Para também não colocar, né, coisas que a gente não consegue caminhar dentro delas, né? Coisas muito além da nossa capacidade, que não é dada muitas vezes pela gente, né? Pela situação profissional que a gente vive. Então esse é um primeiro desafio. Outro desafio é o seguinte, os professores de disciplina, na formação deles, eles aprendem conteúdos, né? Claro que atualmente alguns cursos de licenciatura já estão trabalhando a questão assim, da percepção, da observação e do papel do professor na construção das habilidades e competências do aluno. Mas até hoje o foco mesmo da formação, eu sei disso porque eu sou professora universitária, são os conteúdos. Então como que o professor vem com a escola, ainda mais com essa necessidade de composição de carga horária, né? Tem um conteúdo para dar, tenho X tempo para dar e tenho que dar. Por quê? Porque eu tenho assim, claro, né? O menino tem uma necessidade e eu também tenho uma responsabilidade e eu também tenho que dar um retorno para o meu, né? Para a minha direção e para a gestão, né? Superior também. Agora tem os processos de avaliação, né? Como que é isso? Porque aí tem aquele foco, né? Aquele menino é um ser humano. Enquanto ele está lá na aula de português da 8ª série, mas ele também está relacionando com o professor de biologia, com conhecimentos diferentes. E numa idade que ele está ainda num processo de formação. Então, se a gente se coloca no lugar dele, a gente tem que voltar ao que é, por exemplo, o ser adolescente, com as suas dificuldades né, com as suas limitações, né, de desenvolvimento ainda. Mas aí chega o professor de 1ª a 4ª, e o que ele tem na sua formação? Se ela for boa, né? Uma formação de olhar o ser humano de uma maneira mais completa. Só que o professor de 1ª a 4ª, ele não tem domínio de conteúdo. Porque os cursos de formação não dão conta e também não tem condição de dar, pelo tempo do currículo, né? Então, por exemplo, eu trabalho fundamentos de ciências, fundamentos de metodologia de ciências, eu tenho 4 meses para desenvolver isso. Dentro da educação infantil e anos iniciais, quem é professor especialista sabe a complexidade, né? Mas ele não tem os fundamentos. Então, muitas vezes, assim, o que a gente vê, eu trabalhei com consultoria há algum tempo, em formação de professores, em alguns estados, assim, a situação é mais crítica, do professor de anos iniciais, ele não saber os fundamentos de ciências, os fundamentos de história, os fundamentos de geografia. Ele consegue manejar, no mínimo, português e matemática. Muitas vezes, professores de 3º ano dos anos iniciais
não saber fazer divisão com 2 algarismos. Então é um enfrentamento. Agora, que possibilidades que a gente tem, e esse é um caminho possível, da gente fazer o professor especialista sentar com o professor de anos iniciais e fazer uma troca de experiências. O de anos iniciais apontar, né, a questão do ser humano, do desenvolvimento, aquilo que ele é preparado, né, mais as metodologias, e o professor de conteúdo ensinar ao outro, né, alguns fundamentos que realmente a gente não tem e que é necessário ter, porque lá na frente aí ele vai ter o contato com a química, por exemplo. Aí a química vira um bicho de 7 cabeças. Eu vou colocar um ponto também que me chamou a atenção. É o seguinte, quando se fala em currículo, do conhecimento que o professor precisa de ter, desse currículo, do conhecimento que ele precisa de ter, da realidade do seu aluno, do conhecimento que esse aluno tem, das pessoas que estão em volta, né? E no meu papel enquanto especialista, articular isso aí. Não é fácil, não é fácil. Porque durante os planejamentos a gente tenta até fazer com que os professores compreendam da necessidade de conhecer o que se passou com esse aluno antes, qual foi o conteúdo trabalhado com ele antes, para ele poder dar esse prosseguimento. Quando você disse aí sobre a questão do PCN, que você fez referência assim, mas e se o professor não trabalhou no primeiro ciclo aquele conteúdo, né? Ele chega, o professor do segundo ciclo, como é que ele vai dar continuidade? Então, fazer ele compreender que é preciso fazer um diagnóstico, fazer um trabalho com esse aluno antes, saber que esse aluno conhece, que conteúdo que ele conhece, que domínio que ele tem, para poder dar prosseguimento ao seu trabalho, isso, infelizmente, não são todos que a gente consegue. Mas é importante até mesmo para poder direcionar o trabalho do professor durante aquele ano. Então, esse é um ponto que eu queria levantar nessa roda. Nós, gente, da Escola Israel Pinheiro, fazemos um trabalho colegiado, todo mundo na sua área, reunimos sempre, temos sempre o módulo 2, que é trabalhado esses conteúdos, né? Português, matemática, juntamos as turmas e trabalhando uma atividade séria para a gente tirar aqueles entraves que nossos alunos têm em cada conteúdo. Quando fala-se de currículo na LDB, ela coloca assim diretrizes, né, diretriz de conhecimentos a ser trabalhados, né, área de conhecimento talvez. Mas na LDB não tem um currículo assim básico que seria interessante trabalhar. Por exemplo, português tem conteúdos X, matemática, não tem isso, tem as diretrizes. E colocam uma questão assim, de autonomia das escolas, das instituições para estarem construindo, né, esse currículo coletivo junto e tal. Só que aí a gente vendo assim, pessoas que fazem análise da lei, fazem análise assim, da realidade, né, da prática mesmo, aí assim, lendo algumas coisas, eu vi que alguns autores colocam o seguinte, que essa autonomia que a LDB ela dá, o que acontece? Quando chega na realidade das escolas, ela não acontece. Parece que quanto mais autonomia se tem para trabalhar, menos sabe-se trabalhar com aquilo. Então o autor colocava o seguinte, que a dificuldade de que às vezes o fato de ter essa autonomia acaba, assim, o professor fica sem saber como ele trabalhar. Porque realmente eu penso que é um desafio tentar articular a questão do sujeito, a questão da realidade do aluno, que não é um aluno, são vários alunos, que o professor às vezes precisa dar conta, e dos conteúdos que ele tem que colocar num ano. Então, assim, eu acho um tempo muito curto, eu acho que é bem complexo mesmo. Mas, aí, assim, dois autores conversando, aí, só que um colocava o seguinte, que era bom, o ideal seria que tivesse, pelo menos, assim, algumas disciplinas básicas de cada área do conhecimento que a LDB trouxesse como assim um rumo mesmo que a escola teria para dar continuidade
só que assim, sem deixar que avalie também aquela realidade, o contexto que aquela escola está situada, aquela comunidade e tudo. Primeiro com relação ao LDB, né? Porque a lei foi em 96. Em 98 começou-se o estudo para os PCNs. O estudo foi feito em cima de 4 semanas, um ano inteiro. Foi um ano assim de muito trabalho e de experiências baseadas na LDB. O que acontece é a falta de informação, a falta de conhecimento em cima dos PCNs. O PCN dá essa direção aos professores. Até mesmo o professor, quando eu disse a respeito dos professores do ensino introdutório, né, o início da vida do aluno, o início da vida dele escolar, falta conhecimento em cima do PCN e da LDB. Se houvesse conhecimento, teria mais direção. Às vezes, nos módulos, isso deveria ser trabalhado ao invés de textos que às vezes fogem da nossa realidade. Então, às vezes, nós, a escola, quando tem um espaço de módulo, isso também deveria ser aproveitado nesse espaço para esse tipo de esclarecimento que não acontece. A outra coisa em questão, por que a nossa dificuldade com os nossos alunos do ensino fundamental? Quando o PCN trouxe a noção do todo, e todo mundo achou muito difícil, é porque, na verdade, nós temos noção do todo, mas não conseguimos colocar isso em prática. Eu sou professora de matemática, trabalho leitura, trabalho interpretação, exijo que o meu aluno saiba o que ele está fazendo. Quem me dera se o professor de geografia, dentro do seu mapa, ensinasse a matemática. Quem me dera se o professor de português, dentro do seu texto, aqui eu sou feliz. Escola Israel Pinheiro, eu me considero uma professora feliz dentro da área de matemática. Eu dou um exemplo aqui da Maria Marlene, que ela trabalha com o português e traz sempre livros com conteúdos matemáticos. Aí os meninos questionam, então há essa interação entre as duas disciplinas. Eu queria falar, seguindo o que a Diana acabou de falar, é uma experiência que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vários professores aqui, mas durante muito tempo eu fiquei com as séries iniciais e o fundamental. Hoje, eu vejo que isso faz uma importância muito grande dentro da minha experiência de professora. Às vezes eu fico assim, apreensiva. Cheguei aqui hoje fazendo perguntas para a professora Heloísa sobre espaços e tempos escolares e trabalhando com terceira e quarta série ainda, falar terceira e quarta série antiga, né? É na época do ciclo. A gente percebia que vários professores tinham dificuldade de chegar ao final do livro didático, a questão do conteúdo. Depois apareceram os PCNs, mudança dentro da proposta curricular, a dificuldade foi maior ainda e quando mudei para Valadares, vim para trabalhar só com o ensino fundamental. Essa experiência de primeira a quarta das séries iniciais faz uma diferença muito grande. Eu enfrento dificuldade em passar para o ensino médio. Eu sou primeira a escolher os 2 cargos no ensino médio do Israel Pinheiro. Eu nunca escolho ensino médio. Sempre a quinta, sexta, sétima até o 8º ano, justamente para dar a experiência da primeira a quarta série. Eu acho que eu não teria como trabalhar a língua portuguesa com o ensino médio. Isso é um problema, assim, dificuldade pessoal de trabalhar em 4 aulas, 4 conjuntos de 50 minutos. Por quê? Eu gosto de trabalhar matemática com português. Eu gosto de trabalhar inglês com português. Se eu vou ensinar pronome em português, a Thelma deixou inglês no quadro, eu uso a aula da Thelma. Se eu encontrar história no quadro, eu uso a história para dar aula de português. Se a Nonata deixou alguma coisa de ciências, eu uso ciência para continuar o português. Eu aprendi a trabalhar assim por causa das séries iniciais. Você tem que aprender a trabalhar todos os conteúdos. Na fala da professora, desculpe esqueci seu nome, você colocou algumas coisas interessantes que eu vou ressaltar aqui novamente e vou tentar ponderar de acordo com a realidade educacional, porque muito bonito é o que a gente lê lá no Paulo Freire e muito diferente é o que a gente vive aqui dentro da escola, né? Então, o currículo, ele passa a ser secundarizado no plano educacional a partir do dia a dia,
quando você entra na escola e se depara com diversas situações cotidianas e políticas que te impedem de levar o seu planejamento, no caso, o seu currículo pessoal à frente. Entendeu? Muitas das vezes o professor monta um currículo, entrega o currículo para a gestão, que nós chamaríamos de gestão. Isso não é nem lido e nem avaliado. Não estou dizendo que é a situação dessa escola, estou falando de uma maneira geral e como um todo. E eu acho que é muita hipocrisia aqui eu não falar sobre isso, né? A segunda coisa que você colocou, que é a questão do conjunto de pessoas que traz o conhecimento diverso à escola. Só de falar essa frase a gente já adivinha quem é no caso, né? Que seriam os professores. Concordo. Trazemos conhecimentos diversos, mas se esses conhecimentos não forem organizados e metodologicamente avaliados, esses conhecimentos são perdidos, sobrepassados e esquecidos ao longo do ano. Ele não passa nem de janeiro esse conhecimento. Entendeu? E o Fabrício não está falando isso aqui dele, está falando de Paulo Freire no livro que chama Paulo Freire, A Administração Escolar, onde ele vai ponderar o que é administração e o que é gestão. São coisas completamente diferentes. Administração é quando o corpo diretor de uma instituição, independente qual seja, usa isso de forma política, e gestão é quando o corpo diretor dessa instituição usa isso de forma metodológica, pautado dentro da lei, dentro da regra, considerando todos, independente da sua faixa etária no sistema educacional, igual. Então, se o professor chegou há 1 ano na escola, ele vai ter o mesmo acesso às informações do professor que está na escola há 30 anos, ele vai ter o mesmo respeito do professor que está na escola há 30 anos. A ferramenta prática na escola, professora, se chama conveniência pedagógica. Essa palavra veio tanto para somar quanto para dividir. E os professores ficaram meio arrancando os cabelos para saber em que momento que isso ia ser usado, a favor ou contra. Porque estamos no ambiente político, né? Então essa conveniência pedagógica, às vezes, ela é meio inconveniente também, né? Quando ela não é bem interpretada, a ressalva que eu faço. Quando nem a lei que o Estado ou que a Secretaria passa para a escola não é bem interpretada, obviamente, os professores são os primeiros a sofrer com isso. Eu quero colocar para vocês que a escola, ela muito administrada, às vezes, é parecida com a instituição militar. Se eu colocar na fila indiana, fica mais organizado. E a questão não é essa, né? Como que eu vou tirar meus alunos em grupo e levar para a quadra sem chamar a atenção pelo menos de um aluno de outra sala? É impossível isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Mas aí eu faço uma observação. O mesmo professor de educação física que não consegue tirar o aluno da sala e levar na quadra sem chamar a atenção de pelo menos um, ele consegue colocar uma escola inteira para dentro da sala, com a ação metodológica que ele aprendeu com a educação física. Só a educação física traz isso para ele. Aí vem a discussão da educação física ser, já trazendo para a minha área, que eu tenho mais conhecimento sobre isso, pautado num currículo que vai dar educação corporal, morfológica, social para o aluno. Ótimo. Aí nessa escola é isso, na outra escola a educação física tem que pautar o GEV, na outra escola a educação física tem que ajudar o pessoal do não sei o quê. A educação física não dá uma mãozinha. A educação física é um conteúdo a ser respeitado. E os projetos da educação física têm que ser respeitados, assim como o profissional optar em qual projeto que ele vai. Ele pode ser obrigado a ir para o GEV, por exemplo. Entendeu? Então vamos pensar como a gestão e o que ela tem a mobilizar. Bom, eu acho que a gestão, a primeira coisa que ela tem que mobilizar é o conhecimento dela mesma. Vamos fazer primeiro uma recalchutagem de conhecimentos, uma recapagem naquilo que eu sei, para quem sabe eu não abordar os meus professores e os meus alunos de forma errada. E achar que os professores e que os alunos sabem ou não sabem o que está acontecendo. Não podemos saber ou não saber, estamos num ambiente político. Temos que ir de acordo com o que a regra manda. E nem sempre as pessoas fazem o que manda, exemplo dos escravos, com muito bom grado. Então aí a gente cria problemas e lacunas políticas para a escola. A questão da LDB, se a gente for pegar o contexto político e o sentido mesmo, né, da lei, o sentido da lei é esse, né? Ela nasce dentro do movimento democrático.
E ela coloca em pauta como fazer democracia dentro do espaço escolar. Acontece o seguinte também, não adianta, né, ou melhor, me corrigindo, é um passo grande, importante, a gente está conseguindo instituir isso na escola, mas a gente tem que conseguir espalhar isso, né, mobilizar isso nas secretarias de educação, nos órgãos de gestão central. Por quê? Aí nunca fui diretora, vice-diretora, né? Luciane pode falar melhor do que eu, bem melhor. Mas também existe, né, uma pressão, uma forma de entender as coisas, né, dentro desses espaços que muitas vezes confronta, né, com essa questão do democrático. E isso, assim, é muito sério, né? Então, quer dizer, o diretor, né, o gestor, ele tem um limite e aí também ele tem que saber lidar e brigar realmente, né, dentro desses espaços para que esse limite mesmo ele transponha, né? É uma questão importante. O conhecimento do PCN é fundamental. Mas o que a gente tem que entender é que, assim, anterior ao PCN, existem conhecimentos próprios da epistemologia de cada área do conhecimento, né? A gente não pode ficar só no PCN. O PCN é uma visão do processo. Quem estuda o PCN sabe que ele é contraditório, que ele é limitante, muitas vezes, e que a gente tem que saber ler, né? Então a gente tem que ter, assim, realmente um olhar mesmo crítico, político, para estar lendo o PCN, saber em que contexto que ele foi criado, que pessoas que escreveram, que influências que recebeu, né? Dentro, assim, de teorias pedagógicas mesmo, que existem outras, tudo isso. Agora, para mim, né, no caso, é um instrumento importante. A gente tem que conhecer as coisas para a gente saber, né, o que serve e o que não serve. Os conteúdos são meios, simplesmente meios, um conjunto de informações, vamos dizer assim, para eu estar trabalhando com o quê? Com o desenvolvimento de pensamento, com o desenvolvimento do corpo, com o desenvolvimento do emocional. Ponto. Então, qual que é o meu foco? É esse: pensamento, corpo e sentimento. E colocando isso dentro do contexto da cultura. É só isso, gente. Agora, isso daí a gente precisa se quebrar inteiro para a gente entender. Por quê? Porque aí vai, porque tem toda uma história da educação que vem desde lá do século XVIII, pelo menos, e que fala que o conteúdo é o foco, assim, o objetivo maior da escola. A gente tem que se quebrar inteiro porque toda a nossa formação, o nosso conhecimento específico foi valorizado. Então, por isso também que para os professores dos anos iniciais, muitas vezes eles têm uma postura, e eu também fui, né? De chegar e falar assim, mas conteúdo não é importante, importante é o ser humano, mas e aí também? Aí joga todos os conteúdos fora. A gente tem que se quebrar inteiro, porque, assim, o livro didático, né? Ele tem também uma história dele, ele tem um papel. E qual que é o sentido dele? Se a gente for ver, o sentido é mínimo. Então, são coisas assim que realmente, eu acho que não adianta, assim, estar falando com as meninas, né? Para fechar a minha fala, com as minhas quartas períodos, a gente trabalha a prática pedagógica, fazemos, assim, um debate em torno de gestão. Não adianta, assim, eu tenho o professor está com uma questão com o aluno, né? Ó, o professor não quer nada com nada e eu não consigo ensinar a tal da química, a tal da geografia e tal, mesmo lá, né, no âmbito dos anos iniciais, não consigo. Aí, muitas vezes, o que a gente vê, né? Ou um outro professor, ou um gestor, enfim, ou o professor da universidade, que é craque em fazer isso. Tipo assim, tem um texto ótimo de didática, assim. Então, é a mesma coisa assim, né? Eu tô com um furúnculo, assim, na minha virilha, não tô conseguindo andar, tô me arrastando, né? Aí, eu vou no médico e o médico fala assim pra mim, nossa, assim, mas eu tenho, assim, um remédio, você precisa ler a bula desse remédio, você vê que maravilhoso que ele é pro furúnculo. Ou seja, a gente tem que enfrentar a prática pela prática. Que prática? Da nossa experiência, da teoria que a gente conhece, mas de, assim, de estar com a pessoa e da gente estar se revendo naquilo que a gente está fazendo. Porque sem isso não existe política, não, é nessa dimensão da pessoa é que a gente tem que se trabalhar. Todos nós. Não tem um professor ou um gestor que saiba e que tenha o domínio. Por quê?
Porque a cultura que a gente vive faz isso com a gente, fez isso com a gente. Teve os aspectos positivos, mas tem isso que a gente tem que superar, porque os tempos são outros. E a gente já sabe que o ser humano é outra coisa do que a gente pensava 30 anos atrás. Só gostaria de retornar ao assunto PCN, porque em 98 eu fiz parte do grupo que ajudou a elaborar e eu fazia parte do grupo de matemática. Então, não é uma pessoa que não conhecia a sala de aula. Éramos todas as superintendências reunidas, só de Valadares nós éramos 7 professores na área de matemática. Então, tinha professores de todas as áreas. E antes de ser registrado, era feita a experiência daquilo que seria registrado. Então ia cada professor para uma escola diferente e realizava aquilo que tem em registro, que hoje vocês leem no PCN. Então, em cima de estatísticas, de comprovações que funcionava, é que seria registrado e seria assim. E as pessoas que direcionavam, eles não estavam direcionados à política, não estavam ligados à política, porque eram doutores e mestres na área da educação. Apesar que nos últimos dias de curso houve uma influência, porque era o final do mandato do Azeredo. Então houve até um comentário assim, agora vamos ver se vamos continuar, porque vai mudar o governo. Mas a proposta, no momento que nós estávamos ali estudando, apesar que parece que a gente recebe uma lavagem cerebral, porque era uma sala, foi em Ibirité, e nós ficávamos trancados ali naquele local. E a gente só saía para fazer as experiências que eram estudadas, né? O que nós pensávamos em realizar. Inclusive no ponto com relação à matemática, quando foi colocado que seria todos os assuntos, houve até assim quase vou dizer assim, uma reação muito negativa de todos os professores de matemática. Mas hoje eu entendo porque é necessário. Por que o meu aluno chega vamos colocar aqui no 6º ano, que é a 5ª série, sem saber o que é quadrado? Porque ele fazia qualquer retângulo, qualquer quadriculado, e a professora falava que era quadrado. Então ele chega no 6º ano e ele não sabe o que é um quadrado. Por quê? Quando o PCN sugeriu esse conhecimento, um pouco de tudo, é um pouco do tudo certo. O errado é você não saber e insistir em ensinar errado. É isso que é o ponto. É o aluno fazer errado e você falar que está bonito. Então o ponto é, se nós somos educadores, é educar certo. É ensinar certo. Eu percebi nas várias falas algumas preocupações muito pertinentes, mas eu acredito que uma das questões que mais fundamenta-se a proposta curricular, porque tentando voltar à origem da palavra, proposta é aquilo que você pretende alcançar, não é nada que seja pronto, é um caminho que você quer percorrer. Chega quase a ser redundante, porque currículo já tem na sua raiz o significado de trajetória, né? E é a questão da contextualização. Por quê? A contextualização é quando você pega o que é prescrito, o que é norteado pelos PCNs ou pela LDB e traz isso para a sua realidade, para o seu aluno, para o seu momento. Eu ainda acho hoje que tem um valor que se perdeu dentro dessa questão da proposta curricular, ou melhor dizendo, da caminhada do aluno, que é a formação do conhecimento, a aquisição de conhecimento. A gente ouve muito esse discurso do ser humano integral, do ser humano que tem que se atingir ele como cidadão, que tem que ensinar, que é verdade, mas a vida não é assim. Isso a gente tem que aprender, a gente precisa desenvolver esses hábitos, esse conhecimento, mas se você cai na vida de trabalho, na vida profissional, na vida acadêmica, eles querem conhecimento. O tempo do professor, o tempo do estudante universitário é pouco para poder conhecer tudo aquilo que é necessário para a sua prática. Isso é um ponto. Segundo, o aluno que ele tem a diversidade
né? E aí, da diversidade do conhecimento que ele tem em sala de aula, porque o aluno também é um produtor de conhecimento, ele também traz. Então, eu acredito na necessidade do professor estar sempre lendo, sempre pesquisando, exatamente porque a roda gira, né? Então, isso é um ponto que eu acho importante para poder estar trabalhando o currículo. Outro, o conhecimento social, né? Saber que o seu aluno, saber que aquele ambiente influencia nesse currículo, influencia no conhecimento do nosso aluno. O terceiro ponto é a questão da avaliação. É como avaliar o aluno. Para mim, o conhecimento, a avaliação é a prática do aluno, né? O repetir só não vale. O que vale para mim é a prática. Quando o aluno coloca em prática o que foi trabalhado numa sala de aula, ele sim aprendeu o conteúdo. Quando foi falado que o aluno ele leva para casa conhecimento, ele traz para dentro de sala também alguma coisa que ele aprendeu com a sua família, a comunidade que ele vive. Então, hoje nós estamos vendo que aquela proposta que nós tínhamos antigamente, hoje ela está bem modificada. Porque hoje toda essa realidade foi modificada. O aluno de hoje é diferente do aluno de antigamente. Ele traz mais conhecimentos através dos meios de comunicação. Ele é muito mais informado. Eu posso falar que eu vejo pela minha filha e por mim. Eu, na idade da minha filha, não tinha a informação que ela tem hoje. Quando eu vou conversar um assunto com ela, ela está na frente. Ela já sabe. Não, mamãe, é dessa forma assim. No site tal, fala isso. Então, ela está muito mais informada do que eu na idade que eu tinha quando eu tinha 12 anos. Uma vez eu estava trabalhando com adolescentes, aí adolescente falou, o que a gente vai trabalhar aqui? Que temas, né? O adolescente virou para mim e falou assim, droga e gravidez, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais isso. Não aguento mais trabalhar isso comigo. Veja só, porque a gente olha adolescente e já vê problema, né? Porque realmente eles não são fáceis. Estou vendo isso assim agora na prática. Mas aí a gente olha e fala assim, droga não vai ficar grávida não, né? Aí vem o trabalho com o adolescente em cima dessas coisas, né? De prevenção, de cuidado. Importante, mas o adolescente não é só isso. Então, que temas que saíram da conversa? Namoro, né? Cuidado com os mais novos, com os mais jovens, com as crianças, relações familiares. Temas, assim, importantes para o adolescente, para a gente estar trabalhando isso com eles, né? E ajudando mesmo a construir um caminho bom, um caminho certo, a pensar certo, né? Como dizia o Paulo Freire, né? E a professora disse isso também. Então, assim, como que a gente faz isso, né? Vamos pegar lá, tô assim, né? Até dando ideias, mas não quero que sejam regras, né? Também vocês são inteligentes o suficiente para saber disso, mas a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Tem lá aula de sociologia, a sociologia não trabalha com levantamento, né? Sistematização de informações, né? Sociais, de âmbito social, até onde eu sei, né? Vai lá o professor de sociologia, propõe uma pesquisa com o ensino médio, né? De levantamento de informações, de temas, de outras informações, da situação assim, que conhecimento que a família traz. Nem sempre aquilo que chega para a escola é o que é necessário ser aplicado. Porque quem faz o planejamento do necessário ou do indispensável, muitas vezes chega como norma, como um novo projeto do governo, como uma nova remessa de critérios para a gente, por exemplo, eliminar os alunos mais atrasados da escola. Isso aconteceu esse ano com o projeto Acelerar para Vencer, que, para começar, a elaboração desse projeto, ela, pelo que todos os profissionais que trabalham com essas turmas veem, é simplesmente para melhorar números para o Estado, para melhorar o déficit de aprendizagem em termos de tabelas, de formulários, para não ficar tão feio. Só que o que foi programado foi que o material didático próprio para essas turmas é totalmente inadequado, foi avaliado inclusive para os profissionais e para os especialistas que foram capacitados para fazer o curso
para ser aplicado efetivamente nas escolas. Eles próprios não concordaram com o conteúdo. O que a gente está discutindo é currículo, e lá o currículo dessas disciplinas que abrangeram as turmas do projeto PAVE, Projeto Acelerar para Vencer, não tem nada a ver com a realidade dos alunos, que são crianças que são muitas vezes deixadas de lado pelos próprios pais ou responsáveis, que têm um convívio familiar, um convívio social de risco e têm problemas psicológicos, problemas de fundo, da saúde mesmo, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da falta de assistência dos pais e da falta de assistência da sociedade onde eles vivem. O material ele foi feito simplesmente para a gente tentar passar um conteúdo mínimo, mas o conteúdo mínimo foi preparado para alunos do projeto da educação de jovens e adultos. A gente trabalha com crianças. Eu posso falar especialmente para a turma de ciências, que tem 2 capítulos para eu avaliar esses alunos, só que 2 capítulos de conteúdo que eu deveria aplicar em conteúdo de 2 anos. E conteúdos que não têm relação com eles, não tem nenhuma aplicabilidade para esse tipo de aluno que chegou na escola. E outra coisa que foi comentada também a respeito da educação física, eles não têm no cronograma, no calendário deles, essas aulas estipuladas. E em compensação tem excesso de aulas sem nenhum tipo de material para a assessoria deles. É o que a gente está fazendo há muitos anos. Eu já trabalho na educação há 7 anos. A cada ciclo de 2, 3 anos vem sempre projetos novos para a gente tentar recuperar, avaliar aquilo que foi colocado de forma inadequada, mas que ao mesmo tempo foi lançado para as escolas serem aplicadas. Se não der certo, o governo ele tem uma forma ou outra de aplicar um projeto para recuperar isso. E o que está acontecendo é que o trabalho ele tem que ser começado com as crianças e não com remendo de programas e projetos que não deram certo. E é o que parece que está começando a ser feito com as crianças a partir de 6 anos já na escola. A partir delas, essa geração que está crescendo, ela vai ter uma educação sim de melhor qualidade. Mas até daqui a 2, 3, 4 anos, as deficiências que aconteceram por causa de metodologias erradas vão persistir até o final do ensino médio. O que eu venho assim aprendendo para fechar, né, é que isso vem assim, eu venho sentindo algumas pequenas mudanças na minha prática, tem muito ainda que mudar mesmo. Minhas alunas estão aqui que não fala agora, né, para não filmar essas coisas, né? Mas elas sabem. A gente tem que ter, antes de tudo, do conhecimento acadêmico, o conhecimento do ser humano. De conhecer, assim, ter a sensibilidade para perceber o ser humano, né? Como que é isso, né? Fragilidades e tudo. O bom laboratório é a gente mesmo. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica a essa edição do Roda de Saberes, envie seu e-mail para pedagogia@univale.br ou lade@univale.br. Você também pode assistir o programa no site da TV Univale, tv.univale.br. Se você quiser acolher uma Roda de Saberes em sua escola, é só entrar em contato e não ficar parado. O conhecimento precisa circular. Até o próximo programa.